Voltando ao nosso estudo sobre a libertação do Egito no livro de Êxodo, nós vimos na aula de número 11, no vídeo de número 11, aula de número 10, sobre o louvor a Deus, e hoje queremos ver como que esse povo começa a sua peregrinação sobre o deserto. Lembrando que essa peregrinação, que embora era para ser breve, se tornou em 40 anos. Nós conhecemos um pouco dessa história. Capítulo 15, que prossegue depois do Cântico de Moisés e depois da antífona de Miriam e as mulheres no louvor a Deus, nós temos então aqui agora esse povo chegando a águas amargas, né? E eles têm sede e eles querem beber e as águas ali são amargas. O que nós temos aqui nessa história, nesse relato que continua a expressão? Um povo que louva a Deus, um povo que reconhece Deus como Senhor, um povo que vê a graça de Deus na sua vida, um povo que entende que Deus é rei sobre eles. Depois de se realizar então o êxodo, e antes do povo entrar na terra da promessa, houve 40 anos de peregrinação no deserto por questões da vida desse povo diante do seu Deus. Nós precisamos olhar para toda essa história para nós entendermos também a nossa história. Como na história dos patriarcas, que nós conhecemos lá em Gênesis, o êxodo em Horebe ou na Cordilheira do Sinai e a entrada na Terra da Promessa, as histórias da peregrinação no deserto são temas, né, básicos que vai compor o quê? Os 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ou conhecido pelos judeus como a Torá, ou o livro da lei. Mas nos resumos da fé de Israel, esse tema da peregrinação não vai aparecer de forma forte. Mesmo assim, esse tema vincula o êxodo e a entrada da terra da promessa. Não vai aparecer de forma forte no sentido de leis, né, no sentido de legislação, Torá. Mas a sua história é relevante porque é nesse período que é colocado para esse povo também as leis, né? A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, que é recordado na vida desse povo também. Pois a lei moral ela já está anterior e ela permanece até em nossos dias. Os fatos relacionados então em Êxodo capítulo 15, verso 22 até o capítulo 17, verso 7, ele vai mostrar para nós aqui Deus suprindo as necessidades básicas desse povo. Qual é a necessidade básica desse povo? Pão, água e carne. Era o básico que esse povo precisava para esse período de peregrinação que eles estavam. Mas nós temos aqui, dentro dessa peregrinação, um outro tema, né, muito forte, que vai mostrar o motivo dessa peregrinação se tornar longa na vida desse povo, que são as murmurações que acontecem da parte do povo para com Moisés, para com Deus, onde a figura de Moisés é destacado também como intercessor pelo seu povo diante de Deus, como um profeta na presença de Deus também, né? E como um sacerdote na presença de Deus. Deuteronômio capítulo 9, verso 22 em diante, nós podemos ver bem essa expressão, aquilo que o Salmo 78 mostra para nós, né, essa figura de Moisés como intercessor diante do povo de Deus. No deserto, a vida dos israelitas foi bem diferente do Egito. No Egito eles eram escravos, aqui eles estão livres, né? E nós precisamos entender para esse momento da peregrinação agora. Nossos próximos textos, então, vão dar o quê? Esta avaliação para nós entendermos se ela foi boa ou se ela foi ruim, se ela foi positiva, se ela foi negativa. Não só em Êxodo, mas também nos outros livros que o Velho Testamento traz diante dessa avaliação no povo de Deus. Por exemplo, o profeta Oséias fala de Israel como uma esposa infiel diante de Deus. Em Oséias 2, no verso 14, Deus falando como seu povo, ele lembra esse período do deserto. E ele diz assim, eu a atrairei, falando dessa esposa que Oséias está falando que é infiel, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, o deserto era o lugar que Deus ia falar ao coração desse povo. Então, nós podemos ver Oséias dizendo de forma positiva, né? Foi bom esse período do deserto.
Ainda no capítulo 13, verso 5, né, ele diz assim, Deus falando no profeta Oséias: eu te conheci no deserto, e em terras muito seca. Embora deserto, lugar de sequidão, foi ali que Deus se fez conhecer e Deus conheceu o seu povo. Então nós temos o quê? Esse período de forma boa na vida desse povo, de forma positiva. O profeta Jeremias vai mostrar dessa forma também. No capítulo 2, verso 2, Deus dizendo assim: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Aqui nós temos experiências boas de Israel com o Senhor nesse período de peregrinação de deserto. Às vezes a gente fala que deserto é lugar de aflição, nem sempre é lugar de aflição. Nós vemos coisas positivas aqui no deserto, onde aqui parecia que tudo estava dando certo. Mas, se nós olharmos um pouco alguns outros textos, como Deuteronômio 9, verso 7, nós vamos ver uma avaliação ruim que nós temos aqui, que Deus faz também na vida desse povo ali no deserto, onde Deus fala assim: lembrai-vos e não vos esqueçais, muito provocaste a ira do Senhor no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes para com o Senhor. Então, por isso que no deserto o período se prolongou, porque nós temos também coisas ruins que aparecem na vida desse povo. Deus se faz mostrar nesse povo, Deus ama esse povo, Deus lembra desse povo com afeição e tudo mais ali no deserto, mas esse povo vai provocar a ira do Senhor. Por quê? Porque esse povo vai murmurar contra Deus, vai se rebelar contra Deus ali no deserto. Outros livros do Velho Testamento vai mostrar esse povo dessa forma na presença de Deus. Não só rebeldia, mas como idolatria. Neemias capítulo 9, verso 9 em diante, você pode ver isso. O salmista no Salmo 106, verso 13 em diante, vai mostrar esse povo dessa forma. Êxodo capítulo 20, verso 9 em diante, também nós temos essa expressão. O livro de Atos relembra isso no capítulo 7, verso 25 em diante. Assim nós temos que encarar, então, esse tempo de peregrinação no deserto de forma positiva, de forma boa, sim, mas também de forma negativa, de forma ruim. De forma boa, Deus se faz na presença desse povo. De forma ruim, esse povo não reconhece toda a grandeza de Deus, toda a graça de Deus sobre sua vida. Em alguns momentos o povo vai murmurar porque a situação estava difícil ali no deserto. Êxodo 15, verso 22, capítulo 17, verso 1 em diante, Números, capítulo 20, verso 1 a 13, nós vamos ver o povo murmurando porque a situação está difícil no deserto. Nós vemos Davi intercedendo por esse povo, Êxodo 15, 25, Êxodo 17, verso 4, e em Números 20, verso 6. E o Senhor faz o quê? O Senhor intervém milagrosamente para suprir as necessidades do seu povo. No capítulo 15, verso 25, no capítulo 17, verso 6 em diante, e em Números 20, nós vemos no verso de número 1. O que nós temos aqui? Nesse contexto, toda a ênfase recai sobre a preservação milagrosa pelo Deus de Israel. Deus sustenta o seu povo. A situação está difícil, o povo murmura, há uma intercessão de Moisés e o Senhor vai intervir de forma milagrosa. Então nós vemos que, às vezes, o povo vai murmurar sim por causas de dificuldades genuínas em relação ao deserto. Mas às vezes esse povo murmura sem motivo. E é aí que a ira de Deus cai sobre a vida desse povo. Por dificuldades genuínas, Deus vai compreender isso na vida do seu povo. Mas murmuração sem motivo traz a ira de Deus. Números capítulo 11, verso 1 a 3, você pode pegar e dar uma lida. Em Números, ainda no capítulo 16, verso 41 a 50, e também em Números, no capítulo 21, verso 4 a 10, murmurações sem motivo. Deuteronômio 9, verso 22 em diante também. E o Salmo 78, que nós já vimos até no vídeo anterior,
os versos 17 a 22. Nesse caso, então, da murmuração por dificuldades genuínas, Deus atende a esse povo? Sim. Mas quando esse povo murmura sem motivos, Deus vai atender? Sim, mas a ira de Deus vai vir sobre a vida desse povo. Mesmo Moisés intercedendo para que Deus venha aliviar a sua ira diante desse povo. Então nós temos aqui também experiências negativas, não da parte de Deus, mas da parte desse povo, em não reconhecer a grandeza de Deus sobre si. E o êxodo se torna então, a peregrinação se torna então uma peregrinação maior. Porque vai salientar o quê? A incredulidade, a desobediência de Israel, e essa incredulidade e desobediência vai ter que ficar ali no deserto. Esse povo vai ter que aprender a reconhecer Deus como Senhor das suas vidas. Então, as histórias da peregrinação podem ser usadas tanto para consolar o povo de Deus, um exemplo, Êxodo 16, como também para advertir o seu povo, Deuteronômio capítulo 9. E o Salmo 78 que nós temos aí, e também o Salmo 106 vai tratar também sobre essa questão, a questão do consolo e a questão da advertência. Mas mesmo nas avaliações negativas, da advertência, da ira de Deus, o que nós vamos ver? Vamos ver algo positivo da parte de Deus ainda na vida do seu povo. A sua paciência com o seu povo, a sua longanimidade. De um povo que sempre murmura contra Moisés, quando na peregrinação, e já desde a libertação, ainda à beira-mar, esse povo já tinha essa tendência, onde murmuraram. Por quê? Porque faltou água. Após 3 dias de viagem, ao encontrarem a água, essa água era amarga. O nosso texto que nós vemos aqui nesse vídeo, capítulo 15, verso 23. Afinal, chegaram a Mara, cerca de 3 dias depois de caminhar no deserto, depois que eles foram libertos, que passaram pelo mar. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargos. Por isso chamou-se-lhe Mara. Deus fez o quê? Moisés intercede pelo povo diante de Deus. Esse pedido é legítimo, esse povo está o quê? Está com sede, só que a água não é uma água própria para beber. Então o povo vai murmurar então contra Moisés. E então Moisés clama ao Senhor e fala... Verso 25, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deus deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Deus provando o seu povo nesse momento. Não é momento de ira de Deus, porque essa murmuração até então legítima. E Deus faz o quê? Deus vai atender então a Moisés nesse momento. Deus transforma esse momento amargo do povo em algo doce, mostrando então a sua capacidade de sustentar. Deus está mostrando que ele pode sustentar o seu povo. Mesmo no deserto, então, é o Senhor que vai sustentar Israel. E isso é uma lição para a fé desse povo. Por isso que Deus declara, e o verso 26 mostra para nós aqui, que ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que vai trazer a cura para a vida do seu povo. Qual cura? A cura dos anos de escravidão, a cura nesse período de peregrinação, para esse povo entrar na terra da promessa. E disse, diz o verso 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. É a forma que Deus então se apresenta a esse povo. Quem sara é o Senhor. Assim Deus então se revela o quê? Se revela a si mesmo como o Senhor, que é o Senhor que sara o seu povo. Sara de todas as enfermidades que esse povo sofreu no Egito. Esse povo agora é liberto. Esse povo precisa entender o que Deus fez, a grandeza de Deus na vida desse povo. Deuteronômio 7, verso 15 e Deuteronômio 28, verso 21 em diante vai mostrar isso. Mas a questão é, Israel terá que conservar a sua saúde. Deus sara,
mas Israel tem que conservar a sua saúde. De que forma? Aquilo que o verso 26 diz, obedecendo ao Senhor. Por isso, esse período de peregrinação é um período que Israel vai mostrar se ele é obediente ou não ao Senhor. Então, é a forma também positiva que nós temos nesse período de peregrinação. Encerrando, a obediência da parte do povo, então, é essencial para o seu bem-estar. Obediência a quem? A Deus, para que esse povo viva bem. Não é obediência a homens, a pessoas aqui na terra, a Deus, para que esse povo viva bem. É o que nós precisamos entender, porque nós somos peregrinos sobre a face da terra. Estamos peregrinando e queremos a bênção e a graça de Deus sobre nossa vida. Obediência a Deus. Quem é o rei sobre a nossa vida? Quem é aquele que governa sobre nossa vida? Quem que é o nosso governante, mesmo nesse período de peregrinação aqui na face da terra? É homem ou é Deus? Obedecemos a Deus ou obedecemos ao homem? Aí nós vamos entender quando Pedro fala lá que importa obedecer a Deus e não a homens. Entendendo isso, que já está aqui no livro do Êxodo. Coisa que nós precisamos rever em nós, principalmente nesses dias em que nós vivemos aqui como patriotas desta terra. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E como peregrinos nós caminhamos para uma nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Como nós estamos obedecendo a Deus? Estamos ouvindo a Deus ou ouvindo a homens? Estamos deixando a teocracia acontecer na nossa vida ou nós queremos um rei humano sobre nós? Pensemos nisso, porque é isso a resposta que nós damos nesse período de peregrinação. Esse período pode ser longo, esse período pode ser curto. Depende da nossa obediência na presença do nosso Deus para que todas as coisas aconteçam. Isaías, o profeta, só finalizando, gostaria de ler, no capítulo 53, que fala ali do servo sofredor e toda essa passagem, no verso do número 5, ele vai dizer assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No período de peregrinação, no período do deserto, Deus prometeu o que a esse povo? Se vocês me obedecerem, se vocês viverem de acordo com a minha vontade, eu vou sarar vocês de todas as suas enfermidades sofridas no Egito ou sofridas no mundo. É isso que Deus promete para nós em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos o quê? Conservar ou estar, permanecer saudável, obedecendo ao Senhor, obedecendo à sua voz. Aquilo que Jesus fala, obedecendo aos seus mandamentos, se nós queremos viver de acordo com a sua vontade. Grande lição para as nossas vidas como igreja, povo de Deus sobre a face da terra. Próximo vídeo de número 13, nós vamos ver o capítulo 16, do verso 1 a 36, nessa peregrinação do deserto ainda, quando o povo pede pão e quando o povo pede carne. Está dentro do contexto básico desse povo. Esse povo precisa de pão, precisa de carne, ele precisa de alimentação, ele precisa de água, precisa. É legítimo o pedido de pão? É legítimo o pedido de pão, assim como foi da água, que era amarga, que precisava ficar doce. É legítimo o pedido da carne? Aí nós vamos ter que ver, porque esse povo, quando sai do deserto, quando sai do Egito, ele leva todo o seu rebanho contigo também. A carne havia no meio deles. Por que eles vão pedir carne a Deus? Vamos entender isso no próximo vídeo, para que nós compreendamos esse período na vida desse povo, entendendo nós como povo de Deus. Continuo falando, compartilhe esse vídeo, esteja seguindo toda a história, não pegue apenas partes de vídeo que chama mais atenção, para você entender todo esse caminhar da vida desse povo em nossa caminhada como peregrinos aqui na face da terra. Deus te abençoe, forte abraço desse irmão em Cristo, até o próximo vídeo de número 13.